Aqui estou mais um dia, em quarentena em razão da pandemia. E sejam bem-vindos ao Anemia Cerebral, sua dose de ferro sensual. E hoje a gente vai falar desse material aqui, dando sequência naquilo que eu havia prometido para vocês, que é lendo Tex, conhecendo o Tex, aprendendo o Tex. O Alessandro do canal Ministério dos Quadrinhos já tem acho que é Descobrindo o Tex há muito tempo, né? Então eu não quero ser um embalo. Assistam o canal do Alessandro, eu gosto bastante do Ministério dos Quadrinhos, do Presto também, o canal do Presto, também fala de Bonelli. Lembrando que a Anemia Cerebral não é exclusivo de Bonelli, é que eu estou a fim de ler Bonelli. Então, para não copiar o Alessandro, eu tô tentando pensar alguns fatos, algumas coisas através de Tex, né? Que é o material que eu tenho aqui, que dialoga com um período histórico que existiu, né? O faroeste americano. Repetindo que ele foi mais ou menos ali após o fim da Guerra da Secessão. A Guerra da Secessão durou de 1861 a 1865. Então logo depois disso inicia então o período chamado de o Velho Oeste, que vai até 1890 e para alguns vai até 1910, 14, depende aí. E aí, o material que eu quero mostrar para vocês é o segundo volume daquela coleção Grandes Aventuras do Tex. E no último vídeo eu não falei, mas essa coleção aqui ela está prevista para 110 volumes. No entanto, saiu agora temos até o volume 4 e o 5 está em pré-venda no site da Mitos Editora. E cada um deles tem histórias fechadas, né? E este volume aqui é o Entre Duas Bandeiras, e isso foi magistral, também desenhado pelo Aurélio Galepini, o Galep, que assina como Galep ou Galep, e escrito pelo criador, né? Então são os dois criadores aqui, a equipe criativa, o Gianluigi Bonelli. Isso aqui tem tudo a ver com o assunto que eu comecei a falar, que é a Guerra de Secessão, a Guerra Civil Americana. Então vamos lá. Eu não vou ousar dar uma aula de história aqui, até porque não é minha formação. Mas eu gosto muito de história, eu estudo autodidata. Nesse momento, tento pesquisar bastante sobre história americana. E a Guerra de Secessão, também chamada de Guerra Civil, como havia dito, durou entre 1861 até 1865. E o Tex participou da Guerra de Secessão. Aqui, no Entre Duas Bandeiras, é justamente um oficial do Exército, né? Aqui, acho que da União, e o Tex, né? A União usava azul, enquanto que os confederados usavam cinza, né, no exército. Primeira coisa, o Tex ele vai ajudar do lado da União. Mas vamos explicar o que é por altos, o que é a União e o que são os confederados. A União são os estados do norte e os confederados são os estados do sul. Nesse instante, ainda havia fronteira. Então se a gente vê um mapa dos Estados Unidos, esqueça a parte oeste, porque a corrida para o oeste ainda vai acontecer, a conquista do oeste ainda vai acontecer, vai ser depois disso daí. Da metade para o leste é onde estão as colônias, né? As colônias eram inicialmente 13, e aí depois foi aumentando alguns estados, né? E um estado que estava na neutralidade era o Missouri. Mas aí ele cede e fica do lado dos confederados. Por que houve a guerra? São uma série de motivos. Para começar, até então ali não era um Estados Unidos no sentido patriótico. Você tinha uma ideia de união das colônias em oposição à Inglaterra, mas você não tinha ainda um ethos, um caráter, um perfil de novo país. Não tinha até então algo que unificasse o povo em relação ao solo, né, a um ideal de pátria. E um outro fator também que aglutinava também era o econômico, né? Fora então a oposição à coroa e o propósito de crescimento econômico, não havia nada ali que unificasse. E havia várias diferenças, entre elas o fato de que o sul dependia muito da mão de obra escrava. E a escravidão ali se deu sobretudo por conta do cultivo de algodão e de tabaco. E isso demandava muita mão de obra. E a mão de obra usada era o escravo negro. O norte, por motivos de relevo, geográfico, climático, não tinha esse mesmo cultivo, né? esse mesmo perfil agrário. Era mais comerciante. E um outro fator é que os estados do sul vão vender esse tabaco, esse algodão, para a Europa. E aí a guerra eclode, porque a União vai dar como desculpa, e a União, a parte de cima, muito influenciada
pelos ideais de liberdade que se promulgavam, que eclodiam, que apareciam ali, se propagavam na França, e foram aliados históricos um pouco antes, França e os Estados Unidos, né, as colônias, em oposição à coroa inglesa. Então o intercâmbio de ideias era muito próximo nesse sentido, França e a União. E elas desejam então a abolição, o fim da escravidão. Lógico que afetando inteiramente a economia do Sul, que então se opôs. O jogo político, as sucessões de presidentes, vai mostrar diversos problemas. Por exemplo, a maioria de população era maior no Sul. Então as leis que fossem de decidir, que fossem votar, as eleições, elas costumavam ser mais ganhas pela opinião pelo povo do Sul. São bastante coisas. Novamente eu vou recomendar para vocês aquele livro fundamental de história dos Estados Unidos, que é o do Leandro Carnal, da editora Contexto. Ele se mantém aqui, ele vai ter um capítulo sobre guerra civil, um capítulo sobre a Guerra da Secessão. No sentido narrativo, essa história entre duas bandeiras, ela segue o mesmo esquema da anterior, da morte de Lilith. Lembra que eu disse que ela faz uso do Manalepse, ela faz uso de um flashback? Eles começam juntos e eles param e o Tex rememora tudo o que aconteceu, como que ele perdeu a esposa, como que ele caçou os membros do bando e até restar esse último do momento. Aqui vai acontecer a mesma coisa. Os Pards, novamente, né, a equipe do Tex, eles vão partir juntos para um salão, para uma taverna, e lá eles vão reencontrar um velho amigo da época da guerra do Tex. E esse amigo antigo do Tex, de 20 anos atrás, que é o Dick, que ele chama de Dick Furacão, carecão forte. E aí, eles tiveram uma briga no bar ali, quando eles chegaram, encontraram o Dick no meio da briga, resolveram a briga com o xerife, e aí eles se sentam à mesa, começam a comer, beber. Então o Tex fez parte da Guerra da Secessão e eles começam a contar na época, então, antes do Kit nascer, antes do Kit Carson, parceiro do Tex, seu parceiro do Tex, quando era o Tex e o Dick Furacão. E aí, quando eu peguei esse material pra ler, eu achei que ia ser uma puta batalha, que é ser treta pra todo lado. Tem um pouco disso, mas o principal é como que o Gianluigi Bonelli surpreende a gente colocando o Tex e o Dick como dois parceiros batedores. Eles são batedores, eles então estão sabotando, prejudicando o exército, e aí que tá, confederado. O Tex é texano, então eles estão ali do lado do Tex, inclusive com um amigo. Eles estão em 3, e eles contam que eles entraram na guerra. Agora vai entrar, eu não digo que é spoiler, porque isso acontece ainda no começo. Eles eram vendedores de gado nesse instante. Então tá o Dick, o Tex e esse outro amigo deles levando um gado do Texas para vender no norte, porque o norte pagava melhor. Mas aí que tá, aí já tem um probleminha aí histórico que eu quero mostrar pra vocês. Não é bem probleminha, é uma liberdade criativa dos autores. Lembra que eu disse que a Guerra da Secessão ela ocorre em 1861? Nesse mesmo ano, foi promulgada uma lei pelo próprio Lincoln que é o seguinte, eu vou ler aqui no Leandro Carnal, ó. Em agosto de 1861 foi aprovada a primeira lei do confisco, em que qualquer propriedade usada em favor dos confederados, como gado, algodão, matérias-primas e sobretudo escravos, que caíssem em mãos dos nortistas, seria imediatamente confiscada. Tá, guarda essa informação. E o Tex está levando então gado, que ele pertence aos Estados da União, Texas, para vender no sul, para vender no norte, perdão. E eles trombam com um exército que vai tomar deles, vai chamar eles para guerra. E esse amigo do Tex quer ir pra guerra, vai ficar com a guerra, chama o Tex e o Dick pra se alistarem com eles, pelo exército confederado, e o Tex fala, cara, não, guerra não é legal, não tô afim disso, né, não tem nada a ver com isso. Só que aí é que tá que engraçado, eles... Pensando agora com aquilo que eu acabei de falar, na verdade eles não conseguiriam vender no norte essas cabeças, né, porque havia essa lei, eles poderiam tomar esse gado do Tex. Então tem talvez esse probleminha aí. Ou os autores nem sabiam, ou ignoraram, porque o que importa é a história.
Mas é engraçado porque então eles partem com a parte deles, o Dick e o Tex, do gado, para vender lá no norte. E no caminho eles trombam com o exército confederado, o exército que eles poderiam se alistar e lutar junto contra o norte. E o exército confederado, que deveria proteger eles, ser aliado deles, toma o gado deles. Né? Toma por tomar, toma por poder, por ter, né? Por ser coisa de exército, coisa de homens de armas. Abusar do civil, isso é normal. E aí, o que acontece? O Tex fica puto, o Dick fica um puto, e aí eles começam a tentar sabotar esse exército confederado que é da região deles, né? Que inclui também o Texas. E começa então o Tex e o parceiro dele começam a ajudar então o exército rival, que é o exército da União. E também, também não pode negar, o Tex não é a favor de escravidão. O Tex não concorda com escravidão. Ainda que seja do Texas, que seja das regiões ali que pertencem aos confederados, no sul, ele não é pró-escravidão. E tem tiroteio aqui, viu? Puta que pariu. É uma confusão que eles estão brigando na água. E estão com os cavalos, então de um lado do rio tá o exército atacando o Tex e o Dick, e do outro tá o Tex e o Dick se estrupiando aí. Tem aquele probleminha que eu sinto, né, nessas histórias do Tex, que é o seguinte, né? Você não acha nunca que o Tex vai levar um tiro, né? A impressão que dá é que sempre ele vai ser por cima, sempre ele vai ganhar, então não dá muita emoção às brigas. Mas aí que tá, a equipe criativa, o Bonelli e o Galep, eu acho que eles eram bem conscientes de que o Tex não poderia morrer, né? O Tex não poderia... ele era o herói. Então a história ela não é de muitos confrontos diretos, ela é mais de batedor. Então, sei lá, se você gosta de RPG, de mesa, gosta de jogar com ladrão, ladino, gosta dessas coisas de videogame, por exemplo, Assassin's Creed, essas coisas de ir por trás, ir escondido, invadir um lugar à noite... É o que vai acontecer bastante aqui nessa edição do Tex. Eles vão se unir ao exército, mas não usar a roupa do exército. Eles vão pedir o tempo inteiro independência, vão dizer, ó, ajudamos vocês da União, mas a gente vai fazer tal coisa em prol de vocês. O álbum ele também é muito legal porque ele mostra mapas e as táticas de guerra. Então, um movimento tático de um exército para atacar o outro é mostrado no mapa, então eles vão tentar atacar a linha de trem para não chegar ao abastecimento de arma, de munição, de comida para o exército. Um motivo muito grande é que eles vão ser mensageiros para levar uma informação e aí poder o outro lado, o lado informado, poder contra-atacar, se preparar pro ataque, né, para emboscada. É isso o tempo todo, né? É muito interessante, é um álbum de muita ação, mas novamente, assim como o álbum anterior, A Morte de Lilith, o volume 1, ele não é um álbum de ação em si, de briga, de treta, de tiroteio, mas sim de caçada. Então ele é um bom álbum de aventura, de caçada, de vingança. Este é um bom álbum de ação, mas não ação de tiroteio novamente, mas embora tenha bastante, mas de tática, de guerra, manobras bélicas e de stealth, né? De furtividade, de emboscada. E tudo permeado pelaquela comédia, não é comédia, aquele humor dos diálogos do Tex e dos parceiros dele, né? Eles sempre falam coisas engraçadas, né? Então você não fica amuado, ignorando a ação, pensando, o Tex nunca vai levar um tiro, nunca vai acontecer nada. Não, porque você quer saber como que vai acontecer aquele plano. E dão errado, né? Alguns planos dão errado, tem que ser improvisado, mudado, ou é por um triz alguma coisa. Muito bom. Essa coleção aqui está se mostrando bem divertida para quem quer conhecer Tex e quer começar pela obra com os seus criadores mesmo, aqueles que inventaram o personagem, criaram o personagem. Para quem quer conhecer um pouquinho de ambientação e história americana, e para qualquer um que esteja cansado, né, de quadrinho de super-herói. Segue o mesmo esquema, né? Ó, eu vou mostrar aqui, ó, novamente ele não tem esse alinhamento aqui do texto, tem de um lado não tem do outro. Eu não gosto, eu acho que tem que estar esteticamente mais bonito. Novamente isso ocorre, ó. Aqui, ó, que legal, ele seguiu. No entanto, aqui no fim da página não, fica tudo torto. Erros de português não identifiquei. Uma vírgula ou outra, capa durinha, papel offset.
320 páginas, um pouco mais do que o anterior. Para quem gosta de lombada, né? Lombada mosaico. Tá aí, ó, o primeiro volume e ele juntos, ó, já forma aí o rosto da Lilith. O material continua o mesmo, né, de luxo. Ah, a lombada continua aqui, ó, as duas, ó, costuradinhas. Então material, puta material bom mesmo, viu? Obrigado pela oportunidade, então, de compartilhar com vocês isso, conhecer um pouquinho da Guerra de Secessão. Vou continuar com essa saga aqui de Letex e identificar algum elemento aqui, de novo para não parecer com outros materiais aí da internet. Vou trazer algumas informações aí sobressalentes que possam se destacar. Então, fico por aqui, espero que tenham gostado, eu gostei. Deixa o like, se inscreve, blá blá blá, mas esse blá 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 ajuda bastante a gente aí. Abraço.